Meus irmãos, mais uma vez peço perdão pelo nervosismo de estar aqui em cima. Eu sei que a responsabilidade é muito grande. Obrigado a Deus pela oportunidade. Agradeço pela vida de cada um que está aqui. A gente acordar domingo cedo e vir aqui cultuar, louvar ao nosso Deus. A mensagem que Deus colocou em meu coração para que a gente pudesse estar compartilhando hoje, estar falando hoje um pouquinho, está em Efésios 4, de 17 a 31. Eu quebrei suas pernas, Thiago. Eu falei 32 a 31, tá bom? Você está anotando aí, né? Bom, o título desse trechinho de Efésios é Viver como Filhos da Luz. Vamos ler a palavra de Deus. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienadas da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Vamos orar? Querido Deus, eu venho te pedir, ó Pai, que a sua palavra seja falada, seja ministrada aqui, ó Pai. Faz minha a sua boca, Senhor, e que tudo que for falado aqui seja da sua vontade, ó Pai. Senhor, prepare e abre os corações e que sejam ávidos também para ouvir de Ti e para praticar o que irão ouvir agora, ó Pai. Fica com toda a sua igreja, fica com os que não puderam ouvir, fica com os enfermos, ó Pai. Traz conforto ao leito deles e que possam, se for da Tua vontade, estar se recuperando, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, primeira coisa, acho que o Lucas não conseguiu ainda colocar o PDF. Já está lá? Vamos nos situar um pouquinho nessa carta aos Efésios, só para a gente poder dar um começo na mensagem. Primeiro que Éfeso era uma cidade portuária, na atual Turquia, provavelmente fundada pelos jônios, que eram ali da região da Grécia, talvez por volta de 1000 a.C., eles começaram a povoar ali e desenvolver aquela região. Né? Coisas interessantes de Éfeso na época, ela tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Né? Se eu procurar lá as 7 maravilhas, uma das 7 maravilhas arquitetônicas grandes, a única que ainda está de pé são as pirâmides do Egito. Né? Todas as outras foram destruídas, inclusive essa, mas era o templo de Ártemis, ou o templo de Diana. Tá? Éfeso, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, é como se fosse uma Aparecida do Norte da época, onde tinha um monte de peregrinos que iam lá para adorar e para uma falsa deusa, uma deusa que
diziam ser da fertilidade, da caça. Se a gente for um pouquinho na mitologia, era uma deusa extremamente vingativa, tem várias coisas que foram... Mas, por ser uma cidade assim, ela se movimentava muito em cima do turismo e do turismo religioso, né? Tinha tanta gente ali em volta, lucrando com isso, hospedarias, inclusive artesãos. Se a gente for lá em Atos, vai ver que tem a chamada Revolta dos Ourives, em que Demétrios, que era um desses ourives, se revoltou contra Paulo e contra os cristãos, principalmente contra Paulo, tentando de todas as formas calá-lo, inclusive das formas legais, das formas ilegais, tentando fazer com que ele parasse, porque a palavra de Deus estava convertendo muita gente, eles estavam tendo prejuízo. Né? Mais ou menos uma coisa que, assim... E Paulo Deus colocou ele num ninho de vespas ali, né? Porque ele chegar no começo do ministério dele, passar alguns anos ali na cidade de Éfeso, na sinagoga, falando e começando a criar tudo isso, ele foi bem corajoso também. Segunda maior cidade do mundo na época. Hoje, se não me engano, a segunda maior cidade em população no mundo é Nova Delhi, com quase 30 milhões de pessoas. Mais de 100 vezes o que tinha na época Éfeso. Mais 250 mil pessoas para a época, para todas as condições, era uma cidade gigantesca. Só perdia, provavelmente, para Roma. Né? Nessa cidade, a gente vê que tinha muita idolatria. A igreja de Éfeso estava crescendo num lugar que tinha muita coisa. Muitos que estavam se convertendo tinham uma vida que era dentro disso, né? Eu brincando aqui, só para colocar, grandes idolatrias, enormes negócios. A gente vê algumas idolatrias aqui que a gente... Está sendo gravado, graças a Deus não está sendo transmitido, senão seria cancelado. Por exemplo, a Aparecida do Norte, muita gente peregrina para lá. Se você for em volta da Basílica, na cidade, na época das peregrinações, na época que o pessoal está lá, vai ver que vai se situar um pouquinho o que acontecia em Éfeso. Fátima, em Portugal, eu nunca tive lá, mas também parece que é a mesma coisa. Eu já tive em Trindade. A família da minha esposa mora lá em Goiás. Lá tem a peregrinação do Divino Pai Eterno, está entre as 5 maiores peregrinações católicas. A cidade, uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes, passa a ter 1,5 milhão de pessoas quando tem a festa lá e fica lotada e o comércio todo gira em torno disso. Né? Você vê Juazeiro do Norte, né? Não vamos nem falar que a de Aparecida é para um santo que nunca existiu, né? Na verdade. É uma estatuazinha que foi resgatada e nem está lá. Mas a gente tem... mas que coisa, né? Você tem santuários aí, coisas que o pessoal vai lá para adorar, mas a gente esquece que nós temos grandes santuários também que, às vezes, lutam e brigam contra a fé cristã. Né? Temos santuários aí ao Deus do consumo, enormes, muito maiores do que muitas grandes basílicas ou igrejas. Por exemplo, shopping center. Né? Quantos deixam, às vezes, de vir na igreja para ir no shopping? Né? Quantas... Tem outros ali que acho que alguns aqui vão se identificar, né? O templo sagrado do futebol, Maracanã, o Galvão Bueno fala isso. Mas quantos já não deixaram de vir na igreja porque seu time estava na final? Está lá, adorando. O Guarani, por exemplo, já foi uma... Tem uns que não vão mesmo, né? São Paulo faz tempo que não vai também. Mas são alguns templos aí que também tem uma idolatria muito grande, né? Alguém daqui teria coragem de chegar no meio do negócio desse e falar, gente, se arrepende, sai daqui e vai para a igreja? E se começasse a dar certo, com a graça de Deus, com certeza, um estádio lotado, porque você falou para o pessoal sair de lá e fosse todo mundo para a igreja, o risco de você ser perseguido e cancelado, hoje está na moda, né? O termo cancelamento, né? Mas, assim, deixar tudo isso é uma mudança de vida muito grande. Né? E vamos para o tema aqui, falar um pouquinho da carta de Éfeso. A carta aos Efésios, se for ver, talvez, enquanto Romanos, Gálatas e outras cartas são cartas extremamente doutrinárias, com teológicas muito fortes, a carta aos Efésios eu considero que é uma carta um pouco mais prática, um pouco mais para o dia a dia. Ela fala de coisas assim, da fé cristã, fala da família, fala de relacionamento, né? Fala de nova vida e um monte de coisa. A carta aos Efésios, eu acho que assim, uma carta extremamente discipuladora. Né?
E é tanto tema que se a gente fosse falar dela toda aqui, eu acho que a gente faria dá quase para fazer uma série só dos temas de Efésios. Mas eu separei e achei legal a gente falar um pouquinho sobre o trecho que a gente acabou de ler, que é mudança de vida, né? O tema da nossa mensagem é uma vida com upgrade. O que é um upgrade? Quem trabalha com tecnologia aqui sabe mais ou menos o que é isso. Upgrade é quando você troca as peças de um equipamento ou de uma máquina, permitindo que essa máquina desempenhe funções que antes ela não estava apta a fazer isso. Muitas vezes você pode fazer um upgrade numa máquina, um upgrade, de tal forma que essa máquina pareça outra totalmente diferente e faça coisas que antes ela não fazia, né? Por exemplo, hoje a gente está mais habituado com esse termo porque a gente tem o celular nos nossos bolsos, a gente tem aqui, e o celular chega um tempo, ele começa a ficar velhinho, ele não consegue rodar algumas coisas novas. Tem alguns aplicativos que ele começa a ficar obsoleto e não funciona, né? A nossa configuração de fábrica também, como esses celulares, que às vezes tem algumas coisas que não funcionam, nossa configuração de fábrica vem com ela é apta para desempenhar algumas funções, né, que se a gente não fizer um upgrade, a gente está sempre, e está lá no texto de Efésios, está falando que a gente está apto a ser pecador, a gente está apto a ser distante de Deus, a idolatria está configurada na nossa... Mentirosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, murmuradores, fofoqueiros, avarentos, assassinos e um monte de coisa. E tem uma coisa a mais, além disso, na nossa configuração, com o pecado, né? A gente não vou nem me perder aqui tentando falar de pecado original, né, de falar tudo isso, mas com o pecado, nós temos uma coisa na nossa configuração, que assim como a maioria dos iPhones e os smartphones, a gente tem uma vida útil curta. A gente acaba logo, né? A gente tem a morte que vem com o pecado, é como se fosse, já está ali, está dentro dessa configuração, está dentro desse programa dentro. Mas daí, uma nova vida em Cristo, a gente pode falar que é um verdadeiro upgrade. Está lá. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. A gente tem a falsa ideia de que quando a gente aceita a Cristo, aceita o sacrifício dele, a gente verdadeiramente se converte, a gente simplesmente tem os pecados perdoados. E para aí. Não. Uma nova vida, ela vai além disso. Quando a gente tem Cristo no nosso coração, quando a gente se converte, a gente é nova criatura. A partir desse momento tem que haver mudança, tem que ter fruto, tem que mudar de vida. Nós temos um upgrade, nós deixamos de ser o velho homem e passamos a ser um novo homem. Não sei se eu cheguei a colocar no PowerPoint, no PDF, mas imagina o seguinte: enquanto nós não temos a salvação, enquanto não aceitamos a Cristo, seria como se a nossa configuração permitisse que nós rodássemos somente por estradas largas e passássemos por portais enormes. Obrigado, Elson. A gente só consegue fazer isso. A gente tem lá, imagina um carro que só tem configuração para isso. Não faz outra coisa, tá? Se tentar passar por um portal estreito, a gente vai travar. Alguém já viu o caminhão quando vai passar lá na marginal e trava todo o trânsito? O caminhão é maior do que a ponte e trava ali? Mais ou menos é isso. Se nós não tivermos a vida transformada, a gente não é apto a passar por isso. A gente com a vida transformada, a gente consegue andar não é só passar pelo portal estreito, mas a gente consegue também o quê? Trafegar por estradas mais tortuosas. Alguém aqui lembra de algum videozinho daqueles ônibus de turistas no Peru? Naquelas estradinhas que quase não dá para andar a pé, dá medo de passar a pé na estradinha e o ônibus passa por aquilo ali.
e olha para baixo ali, o negócio está quase caindo, e o cara consegue levar o ônibus até onde precisa chegar? Eu nunca fiz uma viagem dessa. Com a graça de Deus, não vou fazer. Mas, a gente quando se converte, a gente está apto a fazer isso. A gente vai passar por isso. Muitas vezes, quando Paulo fala lá que o Espírito Santo vai nos acompanhar e vai nos fazer isso, o que acontece nessas horas? Às vezes você está olhando aquela estradinha, você olha lá para baixo e fala, eu vou cair. O que acontece? Passa a direção para ele. Ele sabe guiar por essas estradas. Ele consegue te levar por isso. Quantas vezes a gente já está já é uma nova criatura, está passando por situações onde a estrada é perigosa, a estrada é tortuosa, você olha para baixo, para o lado e fala, eu vou cair. Eu vou voltar para... tem muitas vezes isso. Eu acho que eu falo por mim. Nessas horas, ou você cai, ou você passa a direção para Deus. Deixa que Ele guia. Né? Mudar de vida vai trazer resultados, sim. Mas vai precisar de disciplina. Matéria de vida devocional, na CTBL, com o pastor Kenneth, ele falava que temos que ter disciplinas espirituais que têm que ser praticadas todos os dias. Não adianta eu falar, por exemplo, que eu quero perder peso, eu vou falar, eu vou emagrecer, no outro dia eu estou magro. Não, não acontece isso. Se eu não tiver disciplina, eu não consigo atingir esse objetivo. Para atingir o objetivo de conseguir ser santificado, conseguir ser santo, esse passa por processos, e processos que exigem disciplinas espirituais. Exige que eu faça algumas coisas, tanto, até que comece a fazer falta o dia que eu não fizer. Por exemplo, orar, estudar a Bíblia, vir à igreja. Não sei se foi o Lucas que falou comigo, ou num sermão, ou o Marcelo, falou, ou numa conversa que a gente estava tendo, que foi, se você começa a faltar nos compromissos com Deus, primeiro dia, você sente um pouquinho de falta, no segundo dia, a partir do terceiro, a chance de você não voltar a fazer isso é muito grande. Se você não tiver disciplina, você não continua. Então, como novas criaturas, temos que ter novas atitudes, né? Buscar a Deus. E daí, pode mudar? Lá nesse texto, fala que nós devemos ser santos como Deus é santo. O que é santo, gente? Acho que a aulinha de escola dominical, quando a gente era pequenininho, a tia já falava, o Lucas, o que é ser santo? Ah, é ser bonzinho. Ser santo é só ser... Não, ser santo é ser separado. Como separado? Se você... Imagina o seguinte, ser santo é aquela música que nós cantamos aqui, Meu Lar, a gente é como se fôssemos forasteiros, a gente para de ser daqui. O pastor Kennedy já deve ter passado bastante por isso. Você chega num lugar e a pessoa fala, você não é daqui. Né? Mas por quê? Porque você tem hábitos diferentes, você é diferente daqui. Quando somos separados por Deus, nós passamos a ser assim. Quem olha para você vai falar, você é diferente, você não é daqui. Né? Um publicitário bem das antigas, que era proprietário da Almap, chamava Alex Pericinoto. No livro dele, Mais Vale o que se aprende do que o que te ensinam, ele cita uma passagem que ele vai falar com um grupo de senhoras cristãs. Ele não sabia o que falar, até porque ele não tinha experiência disso. O negócio dele era propaganda, era publicidade. Ele pegou e falou, vocês sabiam que as igrejas são os primeiros outdoors que foram desenvolvidos, que foram usados, né, como estratégias de comunicação? Daí o pessoal falou, como assim? Não, porque a igreja ela tem a torre, ela é alta, ela aparece, ela é vista de outros lugares. Em cidades pequenas, era vista de todos os lugares, era uma forma de se proclamar, era uma forma de aparecer, de mostrar, aqui tem uma igreja. Né? Quando a gente muda de vida, a gente tem que meio que ser esse outdoor. O pessoal olhar de qualquer lugar e falar, peraí, você está... O que tem de diferente? O que é esse cara? A gente, né? Eu sou meio gordinho, o pessoal fala que gordo é ponto de referência, né? Você sabe onde está minha filha? Está do lado daquele gordo ali, aquele gordo de xadrez. Gordo, careca? Não, mas a gente tem que ser ponto de referência. O pessoal pergunta de você, sabe do fulano? Quem? Aquele que é crente? Aquele que é cristão? Aquele que é diferente da gente?
Então, mudar de vida envolve ser isso. Ser santificado vai envolver isso. Muda para mim, Lucas? Bom, daí algumas orientações que no texto Paulo fala. Primeiro, abandone a mentira e falem a verdade. Mas assim, mas eu não minto. Será? Às vezes a gente mente para nós mesmos. Eu não vou na igreja porque eu estou muito cansado. Será que você não está mentindo para você? Você quer fazer outra coisa? Você tenta... Na outra, irai-vos, mas não deixem que isso se transforme em pecado. Não vai dormir com a ira. Quantas vezes a gente fica irado por coisa boba? O Tiago passou por mim e não falou oi para mim na igreja, ele não gosta de mim, ele é um cara falso, eu não vou mais na igreja. Às vezes você fica irado por uma coisa dessa, você vira, chega nele e fala, aconteceu alguma coisa? Não deixa que a ira tome conta, não deixa que a ira se transforme em pecado. Né? É errado se irar? Não, o errado é deixar ela tomar conta. É pecado a gente deixar essa ira se transformar em pecado. Deixem de furtar, em vez disso, trabalhem e repartam. Mas eu não roubo, eu não sou ladrão, eu não tenho um revólver na cinta, eu não vou no banco lá assaltar. Gente, aí vai para... Será que a gente não furta? Será que a gente não pega o programinha da Microsoft, que tem lá um direito autoral, e não instala com um crackzinho e bota ele para rolar no nosso computador? Porque você fala que é muito caro para eu poder estar usando. Será que a gente não baixa um PDF de um livro, o qual o autor sobrevive dos direitos autorais daquele livro e fica lendo aquele livro sem ir atrás? Mas eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Existem bibliotecas, existem outras formas de conseguir isso. Né? Então, tem situações em que a gente está furtando e com muita consciência. Não pronunciei palavras torpes, mas palavras construtivas. Aqui não é só o caso de falar palavrão. Coisa que eu falo, que é um trabalho muito grande meu, ter palavras torpes, ter palavras duras. Eu sou um cara extremamente... Eu era um cara extremamente explosivo. O Lucas sabe disso. Talvez um dos motivos de eu ter vindo para cá foi um pouco por causa disso. E eu tenho percebido que isso tem mudado muito na minha vida. Né? Eu respondia muitas coisas com palavras de baixo calão, que já não fazem parte do meu vocabulário. Mas aqui também entra na coisa de palavras que possam desmotivar. É o jeito que a gente tem de falar. A gente já passa a aprender a se comunicar em amor. Você falar para uma pessoa, você chegar e repreender alguém e olhar e falar, olha, você não tem jeito, você é muito ruim, você não... Ou simplesmente você falar, olha, você tem que melhorar, procura alguém para te ajudar. Né? Então, tem formas e formas de falar. Às vezes você não pode derrubar uma pessoa. E palavra machuca mais do que ações físicas, com certeza. As cicatrizes na alma são muito piores de curar do que cicatrizes externas. Não entristeçam o Espírito Santo. Como que a gente entristece o Espírito Santo? Pecando, se desviando, não fazendo, às vezes não ouvindo. Mas o Espírito Santo não fala comigo. Falava lá com Moisés, com Paulo. Será que não fala? Gente, algumas experiências. Eu tinha outra mensagem preparada para hoje. Eu passei 2 semanas com essa mensagem na cabeça, com o tema na cabeça, falando para o Lucas, eu vou tentar isso aqui. E eu travando o ouvido, falando, não, eu vou. Eu tentava, no dia que eu separei para fazer isso, minha mãe passou mal de madrugada, meu pai falou comigo, eu fui levar lá no hospital, perdi todo o dia. Quer dizer, perdi ou ganhei, não sei. E não consegui preparar. Falei, sábado eu preparo, eu não tenho nada marcado para sábado de manhã, eu termino essa mensagem. Eu peguei o meu caderno, peguei a Bíblia para terminar aquele tema. O que aconteceu? Chegou uma pessoa em casa. Chegou visita, sem avisar. E ficou lá. E eu falei, Senhor, eu não consegui seguir. Não, à noite eu vou pegar. E essa mensagem, há muito tempo, quando o Lucas falou que eu vinha pregar dia 26, eu já estava orando muito e eu já estava tocado para falar sobre alguma coisa de Efésios. Eu li Efésios umas 10 vezes nesse mês e preparei para uma mensagem que eu falei na semana passada, essa mensagem. E estava duro o meu coração. Eu falei, eu não vou repetir.
Onde já se viu? Eu preguei isso semana passada, falei semana passada, lá na igreja do meu irmão. Eu vou falar isso de novo aqui. Até que uma hora eu estava tentando, eu orei e falei, Senhor, o que eu faço? Eu estava até com o coração batendo, mais forte, estava disparado. Ele falou, eu ouvi assim, simplifica, a mensagem já está pronta. Aí eu me rendi. Aí eu vim falar isso. Ouvi o Espírito Santo. E não sejam amargos, mas sejam benignos. Quem que é benigno? Aquele que pratica, aquele que vive o bem. Não é só praticar o bem, é viver o bem. Você ser fonte de bondade. Bondade no falar, no andar, às vezes um sorriso, um abraço, um telefonema, uma visitação. Isso é ser uma preocupação, uma oração por alguém, mesmo que a pessoa não saiba que você está orando por ela. Então, essas são algumas das coisas que a gente viu que eu quis trazer. E eu termino, gente, finalizando, com uma passagem de 1 Pedro 1, de 14 a 16. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. O título desse trecho de Efésios não é sejam filhos da luz por acaso. Porque quando eu fiz na semana passada uma dinâmica, eu posso até fazer aqui, pedir para o Ellison fazer uma coisa para mim. O Ellison, vai no fundo desse corredor para mim. Fecha o olho. Anda até aqui, mais ou menos onde está o Lucas, de olho fechado, sem olhar. Vem, é reto, é simples, pode vir. Vem de olho fechado. Tá fácil, né? Tranquilo. Pode parar, abre o olho. Legal, você fez o que eu pedi para você fazer. Pode abrir o olho. Agora você vai fechar o olho. Esse caminho você viu, você conhece, é reto e tal. Eu quero que você, de olho fechado, vai fazer outro caminho. Você vai vir por aqui, subir, pegar a escadinha, ir lá na sala do Marcelo, abrir a segunda gaveta, pegar uma Bíblia que está lá, tá? É uma Bíblia King James que está lá, de olho fechado, não pode abrir, pegar e voltar por aqui, mas volta por aqui e dá a volta por fora e vem aqui. Dá para fazer isso de olho fechado? Novo caminho, dá para fazer sem luz? Né? Tomar novos caminhos, tomar novas atitudes, a gente consegue fazer isso sem a luz? A gente precisa que para ter uma vida nova, para ter caminhos novos, para uma vida transformada, a gente precisa do quê? Que a luz invada as nossas vidas. E quem que é a luz do mundo? Por quê? Quando somos novas criaturas, somos o quê? Somos filhos da luz. Essa luz do mundo que veio à terra, que veio nos salvar, que veio por Ele, a gente pode ser transformado. Pedir para o grupo de louvor subir aqui. E vamos orar. Abaixa a sua cabeça. Como novas criaturas, nós fazemos parte de uma nova família, de um só corpo, com um só propósito. Nós somos adotados pela luz do mundo, somos seus adoradores, mesmo que impuros, indignos, a gente foi salvo pela sua graça. A gente pede nesse momento, Senhor, querido Deus, nos faz novas criaturas, faz com que abandonemos os velhos hábitos, faz com que a nossa natureza seja diferente, seja a natureza que Tu quer, ó Pai. Senhor, nos afasta de idolatrias grandes, pequenas, idolatrias que às vezes nem temos consciência que nós pensamos. A idolatria da vida com o celular, da televisão, do entretenimento,
Senhor, também nós te agradecemos por permitir para estar aqui para te adorar como um só corpo, Pai. Queremos aqui, nesse lugar, estar reunidos com vontade. Toca os nossos corações para que possamos vir aqui para te adorar. Nós viemos aqui para te louvar. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor que mudou a nossa história. O Senhor que mudou a nossa natureza, Senhor. Tu és amável, tu és digno. Ó Deus, nós proclamamos aqui que Tu és maravilhoso, ó Pai. Tu vieste humilde a essa terra que é Tua, Tu que fez. Mas Tu veio aqui para morrer por nós, ó Pai. Tu és a luz do mundo, ó Pai. Permite, Senhor, que nós possamos viver sempre contigo. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos do começo? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso